Fala galera, começando mais um Papo de Arruda. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o jogo de domingo, Santa Cruz e Ferroviário. A gente também vai falar sobre algumas mudanças que está tendo no Arruda, né? A implementação do reconhecimento facial, alguns desfalques para esse jogo e o retrospecto que o Santa Cruz tem contra a equipe do Ferroviário, que não é nada positiva. E a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Para começar, eu queria mostrar aqui a tabela do campeonato, tá? Para vocês. Santa Cruz hoje ele é o líder, tá? Ele tem uma diferença de 7 pontos para a equipe do Ferroviário e, consequentemente, 7 pontos para o quinto colocado, o primeiro time fora do G4. Ou seja, o Santa Cruz, em 6 rodadas, conseguiu construir uma gordurinha. Poderia estar com a vantagem a mais, porém, acredito que aquele jogo contra o Santa Cruz de Natal foi um dos fatores que faz o Santa Cruz não estar mais bem posicionado, não ter uma gordurinha a mais, mas está numa boa situação. Acredito que o Santa Cruz será um dos times a conquistar essa classificação antecipada, que para alguns é uma problemática não pela classificação, mas porque pode levar o clube ou o time a relaxar. Eu acredito que não. Marcelo Cabo vem se mostrando ser um treinador que sabe gerir bem um grupo, né? A gente vê Santa Cruz mesmo fazendo alguns jogos no segundo tempo abaixo, mas ele consegue ali organizar o time e aí o time vem tendo alguns bons resultados aí. Na verdade, bons resultados em todos os setores, né? Santa Cruz é o único time invicto do grupo A3, né? E um dos únicos não, um dos poucos times ainda invicto na Série D, né? Aí eu tô mostrando a tabela, por quê? Caso o Santa Cruz ganhe domingo contra o Ferroviário, o Santa Cruz vai abrir uma vantagem de 10 pontos para fora do G4. Ou seja, o Santa Cruz ele começa a criar essa classificação bem antecipada, tendo em vista que falta os jogos da famosa volta, né? Foram jogos indo e voltando Santa Cruz. Vai para o último jogo, acredito, porque são 7 adversários. Vai para o último jogo agora, domingo, da ida, e depois mais 7 jogos na volta. E aí o Santa Cruz fecha aí essa primeira fase, que eu acredito que o Santa Cruz vai sim conseguir se classificar antecipadamente. O problema é, além da classificação, caso o Santa Cruz classifique, manter a constância em busca de bons resultados, porque aí o grupo pode relaxar, mas eu acredito que isso não vai acontecer. O Marcelo Cabo sabe sim gerir o grupo. E o outro problema da questão do jogo de domingo é isso aqui, ó. As estatísticas estão totalmente contra o Santa Cruz nesse jogo de domingo. Eu, quando fiz um dos primeiros vídeos do canal colocando quais times eram difíceis, jogos chatos, eu coloquei o Ferroviário como um dos jogos mais difíceis desse grupo. Porque o Santa Cruz, independente do momento, independente de qualquer coisa, o Ferroviário sempre foi um- uma pedra de tropeço para Santa Cruz. A gente tá vendo aqui algum retrospecto que o último jogo, o Ferroviário ganhou aí contra o Santa Cruz, né, que foi em 2023. Não é de se esperar por menos, o time era horrível. E aí foi 2-1 Ferroviário. Santa Cruz empatou em 2021, 0-0. Santa Cruz perde para o Ferroviário em 2021, um pouco antes, empata contra o Ferroviário 3-3 no estádio do Arruda. Nesse empate aí, o Santa Cruz ganha em 2020 também, 2-0. Não, no caso 3-1 Santa Cruz fora de casa, naquele time, né, que não subiu, que tava muito bem, e perde. Em 2019, para quem não lembra, eu vou dar uma refrescada aqui. 2019, que foi aquele jogo que teve até aquela campanha que para mim foi uma das mais bem feitas, que ou você é cobra ou tem medo dela. Eu tava nesse jogo aí. Foi um jogo que Santa Cruz até tentou, mas o Ferroviário foi lá e conquistou essa vitória. Por isso que eu falo. O Ferroviário é um dos times que é pedra de tropeço para o Santa Cruz. Então aí é acreditar que domingo, além de ser um jogo que Santa Cruz vai buscar se distanciar ao máximo da parte de fora da classificação, é um jogo que Santa Cruz vai para quebrar tabu. Isso é um fato. E a primeira derrota foi Santa Cruz do Ferroviário em 2019, 3-0 pela Série C. O que é que a gente pode identificar aí? Santa Cruz jogou 3 vezes no Arruda contra o Ferroviário. Perdeu de 2-0, que foi esse primeiro jogo aí, do ou você é cobra ou tem medo dela. O outro foi empate
E o último também no Arruda foi empate, ou seja, 2 empates e uma derrota contra o Ferroviário dentro do estádio do Arruda. Então aí é um jogo que a gente tem que ter atenção, né? Porque é um jogo para Santa Cruz conquistar a primeira vitória contra o Ferroviário dentro da Arruda e aí quebrar esse tabu. Só que como nem tudo são flores, além dessa dificuldade, além de ser um adversário que, apesar de não estar jogando tão bem, tá ali dentro do G4, o Santa Cruz ele tem dois desfalques aqui para esse jogo, né? O Gabriel Galhardo e o Pedro Favela. O Pedro Favela ele não estava sendo titular, tá? Ele estava ali entrando no segundo tempo. Porém, o Gabriel Galhardo é um dos principais nomes do meio campo do Santa Cruz. Depois que ele chegou, que ele foi muito criticado porque colocaram que ele só veio por causa do Thiago Galhardo, ele vem se mostrando ser uma das principais peças nessa frota de contratações, vamos dizer assim. Ele e o Pedro Favela recebeu o terceiro amarelo e não vão jogar. A gente aí também tem a questão que o Israel vai voltar, né? Porque ele estava suspenso no último jogo, volta agora. E aí tem a opção do Jonathan Paulista para fazer essa dupla com o Balotelli, né? Que vem fazendo ali um bom campeonato. A questão é, tirando o Balotelli, não vejo outras opções. Ali tem o Bessa, tem outros jogadores ali da base que podem estar entrando. E como eu acho que vai ser um jogo difícil, até que essa dupla vai casar bem, porque o Jonathan Paulista é um volante mais de marcação, então vai ter dois ali jogadores mais de marcação ali na volância. E o William, que ele é o de criação, ele vai estar mais livre para estar municiando o ataque. E por último, aqui no site do próprio Santa Cruz, além de Santa Cruz ter trocado, né, a empresa que fornecia ingressos, que era Futebol, a Ingressos SA, que muitos não gostavam, agora é a Futebol Card, vai oficialmente implementar a biometria facial, tá? A última parcial de Santa Cruz foi 10 mil ingressos vendidos, que ele colocou foi o João Vitor, e desses 10 mil, 9 mil já foram com cadastramento da biometria facial. Então é o seguinte, para quem tem dificuldade, pode entrar aí no site do próprio Santa Cruz, eu vou estar colocando aí nos comentários. Você vai lá, faz esse cadastro, é muito rápido, galera, não tem muita dificuldade. Agora, eu acredito que é uma coisa que vai ajudar também a acabar com a questão dos cambistas no Arruda, né? A gente sabe que nesses últimos tempos tiveram muitos problemas em relação a os cambistas, ingressos falsos, e aí acabava na bilheteria, mas tinha na mão dos cambistas. Então, assim, agora com tudo isso, vai se implementando uma nova era no Arruda, uma era mais digitalizada, e acredito que também vai estar ajudando na entrada. Por quê? Porque ao invés de você estar pegando um ingresso, tá passando ali na máquina, que muitas vezes não reconhece, é o seu rosto. Vai ler o seu rosto. Se você tiver comprado ingresso para aquele jogo, vai reconhecer no sistema e você aí vai estar apto a entrar no jogo, né? Eu acredito que também é um fator primordial a questão da campanha para essa biometria facial. Por quê? 9 mil pessoas já fizeram, só que a gente sabe que Santa Cruz vem numa crescente de média 10, 15 mil. Acredito que não teve público de 10, foi todos acima de 15 nesse ano. Então, assim, a gente precisa manter essa média. Acredito que também vai ter a questão da ampliação do Arruda, essas reformas que contemplaram a Arruda durante esse tempo vão finalmente ser concluídas e essa questão de capacidade máxima vai ser aumentada. Então, assim, é importante que quem tiver dificuldade pode estar colocando aí qualquer coisa. Eu posso estar fazendo esse vídeo explicando como fazer essa biometria, que é muito simples. Lá no Instagram do Santa Cruz também tem o carrossel, naquelas fotos explicando como é que faz o cadastramento. Então, assim, tá tudo muito fácil, muito tranquilo. Você, mesmo quem não é sócio, tá? Eu vejo algumas dúvidas que quem não é sócio pode fazer? Claro que pode, porque a partir de agora, mesmo que não é sócio, vai entrar com a biometria facial. É o mesmo processo como se fosse comprar, você vai ter que fazer o cadastro na plataforma do Futebol Card, e aí vai ter uma opção lá no canto esquerdo que é cadastramento facial. Eu acredito que é coisa de 5 minutos você faz, e aí já tá por dentro dessa nova condição aí que Santa Cruz está colocando, né? Mas é esse o vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de compartilhar, deixar o like. Jogo importantíssimo nesse domingo. Eu acredito que o Santa Cruz possa sim sair com essa vitória, quebrar esse tabu, até porque o Santa Cruz vem nessa crescente, né, de mesmo não fazendo bons jogos, ganha o jogo, ou seja, mostra que apesar de algumas limitações, a raça também está colaborando com os bons resultados.
Mas então é isso. Valeu pelo vídeo. Valeu, falou e fui!